Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Não é para me responder já, mas a resposta a essa pergunta pode trazer aqui o desvendar de um problema muito sério e que nós precisamos de falar. Então vai ser tudo à volta desta temática e da resposta que você dará à pergunta que eu lhe vou fazer daqui a alguns instantes. Então vamos lá. Vamos iniciar este episódio à semelhança do que fizemos a semana passada, dando aqui um feedback ou um ponto de situação aqui da Maria José, que está a fazer neste momento o curso 6 meses para transformar a sua vida e que entrou na terceira semana. Não está no desafio da terceira semana, mas é precisamente isso que ela vai explicar. Então, conta-me o que é que aconteceu na segunda semana. Portanto, eu estou a repetir a segunda semana. Ok. Neste momento. E porquê é que estás a repetir a segunda semana? Porque houve um dia que, na semana passada, que falhei aos exercícios que tinha para fazer e depois continuei a fazê-los. Mas como tinha falhado um dia, porque tive a Maria Clara, esqueci-me e pronto, etc. Quando está cá a Maria Clara... O mundo para. E depois houve outro dia mais à frente também, metade também não fiz e disse não. Está mal feito, quero fazer isto em condições. E já não pensei mais, não fui ver qual era o desafio da terceira semana. Até deixei lá um comentário muito fraquinho, tipo, não consegui, vou repetir. Mas viste a minha resposta? Por acaso não. Pronto, a resposta que eu lhe dei, portanto, ela disse que não conseguiu cumprir e aquilo que eu lhe disse é... E a mesma coisa se aplica se vocês entrarem neste processo. E eu acho que até pode ser interessante porque eu já sei, ou estou a prever que vai acontecer algumas semanas com a Maria José que vão ser assim, deste género, portanto é que ela vai ter que repetir novamente. Como criança indisciplinada, entre aspas, que ela é em termos de espírito, portanto eu sei que pode acontecer. Mas é isso que eu digo sempre às pessoas, portanto, sempre que existir alguma dificuldade e que as pessoas sintam que não conseguem fazer algo que é proposto naquela semana, aquilo que a pessoa deve fazer é, em primeiro lugar, ir aos comentários da aula, pedir auxílio, ou então mandar um e-mail para suporte@luisalvesoficial.com para que eu possa não só ajudar a cumprir com aquele desafio, ou então, inclusive, encontrar uma alternativa. Estávamos a falar precisamente sobre isso. Pois, não é? Estávamos, e eu até estava a dizer que... Portanto, eu fiz o exercício, na semana passada fiz na segunda, fiz na terça e fiz na quarta. Ok, 5, 10, 15. Ok. Na quarta-feira, 15 minutos, Sim. vai aumentando o exercício, já comecei a achar uma seca. Vou ter que dizer isto, não é? Tipo, 15 minutos aqui quieta, parada... Mas é que a questão é que não precisas... Mas isso já falámos agora. Pronto, porque não precisas estar necessariamente parado. E acho que também deves explicar isso, mas Ok. espera. E depois na quinta, que ainda aumentava mais 5 minutos, e foi no dia que eu fui buscar a Maria Clara, eu disse, não dá. Não, na quinta falhei, com a miúda cá, e como também aumentava ainda mais 5 minutos, eu disse, não, pronto, já não fiz ontem, que era quinta, a sexta também não vou fazer porque ainda são mais 5, depois vem a meditação, não vou fazer nada. Para fazer isto tem que fazer bem feito. Ok, e aqui temos duas questões importantes. Em primeiro lugar, aquilo que a Maria José está a falar, e posso falar obviamente, mesmo que vocês não estejam no curso, é a respiração consciente. O princípio de respiração consciente, tal como o próprio nome indica, é respirar de forma consciente, ou seja, eu ter noção daquilo que estou a fazer, a inspiração e a expiração. Não é necessariamente ou obrigatório eu estar numa posição quase meditativa, de olhos fechados, a fazer essa dinâmica. E aquilo que eu estava a explicar à Maria José, vamos imaginar no quarto dia, são 20 minutos da parte da manhã, ao acordar e ao deitar. Ela pode fazer uma divisão, não precisa de ser 20 minutos seguidos. Por um lado, isso está programado dessa forma por um motivo muito específico, porque depois, no quinto dia, vai ter meditação guiada, portanto que vai ter uma extensão superior a 20 minutos. E assim sendo, a pessoa já está aqui a fazer um preparo, digamos assim, psicológico ou mental, e emocional também, para que depois esteja preparado para que a meditação funcione. Portanto, tem um objetivo. Se eu pusesse as pessoas na segunda semana logo imediatamente a fazer meditação, muita gente ia rejeitar e não conseguia ficar quieta. E a Maria José, que tem bichos carpinteiros, pior ainda, não é verdade? Pronto, portanto, é uma preparação, é um treino, é nós irmos todos os dias da mesma forma como foi o jejum, que foi aumentando progressivamente 1 hora. Mas não tem que estar quieta?
Mas não precisas estar quieta. Mas pensei que precisava estar quieta. Sentadinha, quietinha, sem mexer. Não necessariamente. Portanto, fica aqui uma dica. Em primeiro lugar, quando a pessoa tem dúvidas, pergunta. E eu estou sempre aqui disponível para responder às vossas dúvidas. E eu não fiz. Pronto. E depois temos aqui uma outra questão. A Maria José podia ter sido... Eu não vou dizer que tivesse mentido, mas podia omitir que teve dificuldade. Chegava, por exemplo, a domingo e dizia: correu tudo maravilhosamente bem. Vamos para a frente, para passar à próxima semana. Mas aí ela não estaria a ser inverídica comigo. Ela estaria, era a mentir ela mesma. Está bem, mas eu também disse desde o início que o que não conseguisse... Exatamente. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Mais importante do que a Maria José ser frontal e dizer tudo aquilo que ela está a passar com vocês ou comigo, é o que ela diz a ela mesma. Porque se ela tiver na consciência, ok, eu saltei ali 2 dias... Está mal e tenho que repetir direitinho. Exatamente. Eu estou a ser correta comigo. Está a ser verdadeira contigo mesma. E que tem a ver com a temática do episódio de hoje, ok? Portanto, vamos já trabalhar isso. Independentemente do que quer que seja, portanto, relembro que, semelhante à Maria José, há muitas pessoas que estão a fazer este desafio neste momento, portanto, estas 24 semanas, 24 desafios semanais, e que estão a ter realmente aqui resultados espetaculares, e também temos que fazer aqui uma mudança de perspectiva. Por exemplo, a Maria José estava-me a dizer que tinha dificuldade em fazer este exercício da respiração consciente quieta, como ela ainda agora expressou. Pois, muito difícil para mim. Okay. Ficar ali quieta. Eu não sei como é que vai ser a meditação, porque eu nunca gostei de meditações. Se calhar nunca soubeste trabalhar isso. Pronto. Mas eu estou e agora vamos mudar aqui... A ver, direito. Vamos mudar aqui a perspectiva. Quando estás a fazer, por exemplo, respiração consciente, em vez de pensares, eu vou ter que estar aqui não sei quanto tempo quieta, eu já te disse os benefícios. Portanto, na aula em que eu apresento esse desafio, disse-te os benefícios, por exemplo, para a saúde que fazer respiração consciente traz. Uma maior oxigenação do cérebro, o nosso sistema circulatório funcionar muito melhor. Portanto, e se tu visses as coisas numa ótica diferente? Hoje até estás com os óculos diferentes, portanto, vês com outras lentes. Ok, isto não é necessariamente eu ser forçado a estar 15 minutos quieta. Eu vou dar a oportunidade para o meu corpo oxigenar durante 15 minutos. Isso pode-me trazer benefício. É uma nova perspectiva. Certo? Válido. Okay? Em vez de eu estar a perder tempo, 15 minutos, por exemplo, a deslizar no feed do Instagram, porque não investir na oxigenação do meu organismo durante 15 minutos? É uma mudança de perspectiva. Ok? Então, para todas as pessoas que estão interessadas em entrar neste processo, portanto, que é um programa de mentoria em grupo, com 80% de desconto, portanto, volto a relembrar, durante este ano de 2025 eu vou estar sempre com esta campanha ativa, ok? Basta entrar em luisalvesoficial.com/peso. E por falar em peso, uma coisa importante, a Maria José estava agora a partilhar comigo que acho que não houve muito mais perda de peso nesta segunda semana, porque ela está a seguir com aquilo que já estava a fazer na primeira, não é? Com o jejum intermitente. Portanto, ela disse-me que não sentiu uma grande evolução em termos de peso, poderá ter sido mais 400 gramas ou 500 gramas, não importa, mas sentiu... Em volume. Volume. Muito. Senti uma diferença muito significativa no volume. Na parte do volume corporal. Isto significa o quê? Que a parte inflamatória do corpo da Maria José que está a ser trabalhada. Ou seja, que ela está a reduzir a inflamação. E como está a reduzir a inflamação, portanto, independentemente da questão de peso, porque é normalmente a métrica que as pessoas mais observam, quantos quilos perdi? Muitas vezes é a roupa. Ok, o que é que acontece com a roupa? Se ela diminui o volume, por exemplo, o volume abdominal, certo? Ela pode não ter perdido peso, mas se está a acabar com a inflamação que tem, então estamos a ser bem-sucedidos. A parte da perda de peso vem depois. Ok? Portanto, mais uma vez, luisalvesoficial.com/peso. Se vocês quiserem entrar neste processo, 1 ano de acesso a todas as aulas, podem repetir as aulas quantas vezes quiserem, inclusive, como a Maria José, repetir um desafio específico ou vários desafios mais do que uma vez, até conseguirem solidificar aquela semana, e eu acredito que vão encontrar aqui um processo que vai ser gradual, é isso que eu pretendo com a Maria José também, um processo que seja gradual da implementação de novas rotinas que gerem novos hábitos, novas crenças, novos paradigmas. E é isso que vai trazer aqui o equilíbrio em todas as áreas da vida, que é esse o objetivo daqui deste programa, ok? 6 meses para transformar a sua vida, 80% de desconto através do link luisalvesoficial.com/peso. Então vamos dar aqui início com uma pergunta. E vou pedir agora sim que vocês fechem os olhos. Uma coisa muito simples, são 3 segundos. Atenção!
Se vocês estiverem a ouvir o podcast enquanto estão a conduzir, não fechem os olhos, obviamente, não é? Portanto, Fazem em muito casa. cuidado, fazem em casa. Então vou pedir meramente que vocês façam esta dinâmica. Vocês vão fechar os olhos e durante os próximos 3 segundos vão pensar nas 3 pessoas mais importantes da vossa vida. 1, 2, 3. E agora vou perguntar à Maria José e ao mesmo tempo estou-vos a perguntar a vocês também. Nessas 3 pessoas, tu estavas incluída? Eu sou a primeira. Meu Deus. A Maria José tem estes hábitos, porque ela não, obviamente que não seria a resposta dela. Não foi. Não é? Tu já me fizeste. Ok. Deixa-me agora dizer. Ele fez-me este exercício Ontem ou anteontem. ontem ou anteontem. E fez-me a mesma pergunta. Não foi? Exatamente. Como é que foi a pergunta? Disse assim, tu estás incluída nas respostas? Não. E provavelmente, eu acho que se eu Mas tivesse... agora já estou. Ok, Pronto. agora estás, mas não deverias estar para o efeito do episódio 2, ok? Pronto. Eu acredito, e óbvio que eu não tenho como quantificar em termos percentual quantos de vocês incluiu ou não a vossa própria pessoa nessa resposta, mas acredito eu, de uma forma geral, 80 a 85% das pessoas A maioria não. nem sequer pensou nela, ok? Ninguém. Eu acho que... Não sei. Mas A parte instintiva ou intuitiva não Não. respondes a ti. Pensa nos filhos, pensa nos netos, pensa no marido, num Pronto, pai... pensa nos outros, não Ok, pensa em si. ok. E porquê é que existe problema quando nós não estamos incluídos numa dessas 3 pessoas? Pergunto-te a ti, o que é que tu achas? Porquê é que tu achas que isso é tão importante e porquê é que achas que isso é um erro não estarmos incluídos? Porque, na verdade, é assim, na verdade, eu, para ser muito sincera, depois de falarmos nisso, eu tenho pensado um bocado nisso e eu acho que eu, pessoalmente, embora na pergunta não me tenha incluído, a primeira vez, que foi a sério e não me incluí, mas a verdade é que eu acho que na minha vida, no meu dia-a-dia e na maneira como vivo, eu acho que me priorizo. Ok. E tu? Achas que eu me priorizo? Que tenho muitas coisas em que me priorizo? Que te priorizas no bolo, sim, Sim. estás lá incluída. Sim. Se és a pessoa mais importante da tua vida, não acho. No total? Não acho. Não achas? Não. Não sei. Eu acho que... Acho que estás lá, estás no... Olha, se fôssemos a listar as 5 pessoas mais importantes, tu estarias. Ah, ok. Percebes onde é que eu quero Já chegar? percebi. Ok. Não, mas não és a primeira pessoa. Pronto. Mas de qualquer maneira, a conclusão que eu acho que é mais correta é que quem não se priorizar e quem não estiver à frente e não se amar e não se cuidar e não se gostar e não se interessar por si, não pode cuidar dos outros. Pronto, mas temos essa perspectiva, não é a única. Eu queria explorar aqui outras coisas, mas é verdade. Tu não podes dar aos outros aquilo que não tens. Exato. Não posso estar a Não fazer... tens para ti, quero dizer, não é? Eu não posso estar a fazer uma coisa boa com os outros porque se eu não estou a fazer essa coisa comigo, eu nem sei o que é. Pois, Não é? sim. Se eu não me amo, ou em primeiro lugar, ou se eu não me cuido acima de tudo e de todos, como é que eu vou cuidar dos outros? Tu sabes que muita Posso gente... cuidar, mas não é... Mas até podes cuidar e até melhor do que cuidas de ti. Percebes? Porque a grande tendência das pessoas é entregar-se aos outros de uma forma natural e a pessoas que nós amamos. Nós entregarmos de uma forma extrema, coisa que se calhar nós não fazemos para nós. Vamos imaginar, e acho que dei este exemplo, não sei se foi no episódio da semana passada. Se alguém te ligar a pedir ajuda num determinado assunto, tu moves mais de fundos. Eu sou assim, sou. Certo? Sou. Mas quando tu especificamente tens um problema, tu não empenhas o mesmo tipo de energia. Deixas para lá, por exemplo, a Maria José, se eu fosse a ser 100% honesto, e estando, aliás, nós já habituamos as pessoas a sermos totalmente transparentes, a probabilidade da Maria José desistir de qualquer um destes desafios e abandonar o curso
é muito maior do que se ela estiver a motivar outra pessoa que seja amiga dela e que esteja no programa. Certo? Tens razão. Aliás, há uma pessoa que já foi minha mentorada, que vai entrar agora no programa. Eu tenho a certeza que se ela mandar uma mensagem à Zé a dizer assim: ó Zé, eu neste momento estou com uma dificuldade. Vamos em frente, tu consegues. Verdade. Mas não faz o mesmo com ela mesma. Ou seja, o tal diálogo interno. Vocês já perceberam que os episódios estão todos encaminhados uns com os outros. Portanto, isto aqui não há... Cada episódio não tem princípio, meio e fim. Isto é tipo uma história que vai tendo capítulos. Vai sendo contada. Certo? Nós já falámos precisamente sobre isto. A narrativa, as histórias que nós contamos a nós mesmos. Portanto, eu pergunto assim. Não é estarmos a ser falsos com nós mesmos. Tu estares a motivar uma outra pessoa, independentemente de haver interesse financeiro ou não nesta questão. Mas... como tu gostas dessa pessoa, que é a tua amiga, e queres que ela vença e que consiga sentir os benefícios do programa, então dizes assim, como é que tu consegues motivá-la e não te automotivas a ti mesmo? É porque tu não estás na lista das pessoas mais importantes da tua vida. Entendes onde eu quero chegar? Certo. A Zé disse uma coisa que é extremamente importante, que é, eu não posso dar aos outros aquilo que não tenho para mim mesmo. Não é? Por isso é que eu, por exemplo... tantas rotinas que eu tenho no meu dia-a-dia parece que não estão minimamente relacionadas com o meu trabalho e com aquilo que eu agrego e que tento entregar todas as semanas, aliás, diariamente, através do meu trabalho. Mas tem. O facto, por exemplo, de eu fazer as caminhadas diárias, que estou a precisar de uma pausa porque estou fisicamente a sentir que preciso de fazer uma pausa, mais uma vez, é porque eu me priorizo, que estou atento aos sinais do meu corpo a dizer-me assim, ok, tu tens abusado, não é? Portanto, eu tenho feito muitos quilómetros por dia e às vezes ao fim de semana faço o dobro, não é? Mais 5 treinos por semana, e tenho estado com uma fase de muito trabalho e muitas coisas para tratar. O meu organismo está-me a dizer, acalma, sossega, não é? Desacelera. Faz uma viagenzinha de avião para descansar as pernas. Por exemplo. A viagem é cansativa, muitas vezes vimos mais cansados do que vamos, mas pronto, é uma boa sugestão. Mas quero eu dizer... às vezes parar um dia ou dois significa que eu me estou a priorizar, porque eu jamais posso dar-vos a vocês o melhor de mim se eu não estiver no meu melhor. A questão aqui é esta. E eu vejo muitos pais, vejo muitos companheiros ou companheiras que abdicam do seu equilíbrio para dar aos outros. Então depois, como se costuma dizer, andam a correr pela vida mancos ou coxos, não é? Portanto, não estão no seu potencial máximo, falta-lhes as forças. E depois pergunta, se eu não consigo ter forças para mim, como é que eu posso dar força aos outros? Quer dizer, eu estou a abdicar do meu bem-estar para poder ajudar outra pessoa, e até podemos dizer, isso é uma coisa de doação, tu estás a ser solidário e tudo isso, é louvável. Ok, mas a que preço? É que eu ajudo aquela vez e posso não ajudar mais, posso ir parar numa cama, não é? Doente. Aliás, eu tive em 2017 precisamente isso. Eu doei-me de tal forma, não cuidando de mim, que a própria Maria José disse-me, foi no mês de agosto, se não estou a erro, que me dissesse isto. Ou tu paras a bem ou vais parar a mal. Porque de facto eu estava num burnout. Ou seja, eu não dormia, estava sempre preocupado com os problemas dos outros e não estava a olhar para o espelho a ver que quem estava com o grande problema era eu. Porque eu estava realmente sem energia. E, portanto, tive que fazer aí uma pausa, tive que tomar uma decisão muito difícil, porque isso mexeu muito com a minha parte emocional, aquela coisa da doação aos outros, não é? Mas eu pergunto, se eu não estiver bem, como é que eu posso ajudar os outros a ficarem bem? De maneira nenhuma. Pois não. Percebes? Pronto. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui a levantar aqui um desconforto em muitos de vocês, porque eu tenho a certeza absoluta que o facto de nós estarmos a dizer que vocês deveriam ser a pessoa mais importante da vossa vida e não terem respondido, não estarem nessa listagem do top 3, não é? No pódio, eu sei que está a trazer desconforto para muita gente. Que diz, não, eu tenho é que pensar nos meus filhos, porque estão numa fase de crescimento, ou porque estão a iniciar a sua vida profissional, eu tenho que pensar no meu companheiro, que precisa de mim, precisa do meu apoio, etc., dos meus pais, que estão com algum problema de saúde, eu tenho que os acompanhar. Não importa quem são as pessoas, nesse top 3. Mas voltamos aqui a esta premissa. O único denominador comum, ao longo desta jornada que nós chamamos vida, somos nós. Todas as outras pessoas são temporárias. Inclusive é quem está ao nosso lado, os nossos pais, é tudo temporário. E quando nós estamos a falar muitas vezes, eu acho que é aqui que as pessoas se chocam e que têm um conflito interior. Se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, estou a ser egoísta. Pois.
Mas eu não estou a dizer que vocês não se têm que preocupar com os outros, que não têm que amar outras pessoas. Eu estou a dizer é que, acima de qualquer outra pessoa, vocês têm que olhar para vocês mesmos. E não é questão de eu só olho para o meu umbigo, não me interessam os outros. Não é isso. Não vamos distorcer aqui esta narrativa. O que eu estou a dizer é que eu, se quero poder proporcionar às pessoas que eu amo e que estão à minha volta o melhor de mim, eu tenho que estar na minha melhor versão. E aqui não é conversa de coach, não é conversa motivacional. É real. Porque é a partir do momento em que eu cuido de mim, que eu tenho a bagagem, que tenho as ferramentas e que tenho energia para poder depois ajudar os outros. Zé, eu pergunto-te assim, muitas vezes em relação a estas questões de alguém te ligar ou alguém te manda mensagem e tu moves mares e fundos e consegues ajudar a pessoa, muitas vezes tu ficas feliz, e a Maria José é uma pessoa que gosta imenso de ajudar, portanto, estamos os dois, cada um à sua maneira na missão. Tu sentes uma pessoa extremamente realizada e ficas feliz. Claro. Certo? Quando há a resolução do problema. Mas muitas vezes, isso eu já assisti, embora tu não expresses, mas é visível, é a drenagem com que tu ficas. Tu ficas exausta. Mas feliz. Ok? Não estou a questionar isso. Mas se estás drenada, se estás sem energia, e alguma pessoa vem-te pedir novamente, tu já não tem cabeça. Certo? Provavelmente. Pronto. É aí que eu quero chegar. Se tu tiveres desta manutenção e, no fundo, estes desafios que tu estás a fazer semanais, é isso que eu te peço sempre. É para ver isso como um investimento em ti. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as pessoas. É em ti. É dar a oportunidade para tu seres a pessoa mais importante da tua vida. Porque assim, não faz sentido, pelo menos nos meus horizontes, eu estar a priorizar-me se tu também não te estiveres a priorizar. Mais uma vez aquilo que já falamos, aliás, no início desta jornada. Que são as 3 jornadas. A minha jornada individual, a jornada da Maria José individual e a do casal. Se ela estiver a ajudar o relacionamento, mas não se estiver a priorizar a ela continuamos aqui com um déficit, continuamos aqui com uma anomalia, vamos dizer assim. E depois pode haver aqui um desalinhamento do casal, pode haver realmente aqui esta fricção que começa a acontecer, quer dizer, eu dou tudo para o relacionamento e não me priorizo a mim. E começa a haver desconforto. A pessoa já começa a ter menos paciência, começa a estar com alguma irritabilidade. Isso acontece com muita frequência nos casais. E é precisamente porque não há essa prioridade, por mais que se amem um ao outro. Mas o principal amor... Aliás, eu não posso amar outra pessoa se eu não tiver amor próprio. Muitas vezes, quando a pessoa diz mas eu amo a outra pessoa e não me consigo gostar de mim. Isso aí já estamos a falar, se calhar, de obsessão, de comodismo, de habituação. Não estamos a falar de amor. Já é uma questão de dependência emocional. Nós conhecemos também pessoas, aliás, já passaram pela nossa jornada várias pessoas que não amavam o outro. Era uma questão obsessiva e de habituação. Elas estavam habituadas àquela pessoa. Mas de mal com elas mesmas. Aliás, nós temos um caso próximo em que a pessoa, por mais instabilidade que exista, ela gosta muito mais das outras pessoas da família, portanto, família direta, ou núcleo fechado, não é? Do que dela mesma. E eu pergunto, será que o problema não está no foco, não estar no sítio certo? Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Porque portanto, é assim, tu sabes que quando a pessoa está num determinado patamar, essa pessoa específica, quando está num determinado patamar, as circunstâncias são todas ideais, está tudo bem. Mas quando não está, porque ela não se aceita como ela é, certo? Uma pessoa que tem amor próprio, ainda que não esteja, por exemplo, com a forma física que gostaria, ela aceita-se como ela é. E pensa assim, ok, isto é o meu ponto inicial, não é isto que eu gosto, não é assim que eu gostaria de estar fisicamente, mas eu aceito-me como estou porque sei que este é o ponto de partida até eu chegar à forma física que será ideal. Estás a perceber? E aí já não leva toda a gente por tabela. Percebes? Essa questão da priorização de nós acima de qualquer outra pessoa, mais uma vez, não tem a ver com egoísmo, com egocentrismo, com arrogância, com prepotência. Embora muita gente possa ter esse tipo de atitude ou tipo de postura quando vive isso. Mas se calhar está a distorcer. Está a falar, não, eu vou me preocupar é comigo, os outros não interessam. Ninguém está a falar sobre isso. Percebes? Claro. Eu pergunto-te a ti, em momentos em que te priorizaste, e houve um momento, por exemplo, muito flagrante em que te priorizaste, que foi na altura do teu divórcio, em que tu pensaste em ti, se calhar pela primeira vez em muitos anos, acima de qualquer outra coisa, de filhas e etc.
O que é que isso te fez sentir, na prática? O que é que isso me fez sentir? Fez-me sentir A palavra que tu usavas na altura era livre. liberdade total. E poder fazer da minha vida aquilo que eu sempre quis fazer e não fiz, não é? Estava condicionada. A partir daquele momento, fiquei livre e fiz o que quis fazer. E agora levantas aqui a questão. Esse condicionamento que tu estás a referir, portanto, não poderes fazer aquilo que querias, não seria pelo facto de tu priorizares, por exemplo, o teu companheiro e as tuas filhas? Sempre. Pronto. Então não tem a ver necessariamente com tu poderes ou não fazer aquilo que queres. É não te priorizares. Quando eu digo, e sempre disse, quando as minhas filhas tiverem acabado o curso delas, Na formação superior. não é? Eu vou tratar da minha vida e vou tratar de mim. Portanto, eu priorizei os outros até um certo ponto, não é? Estabeleci uma meta. E foi. Mas também cheguei lá e foi. Podia não ter ido. Óbvio. Mas tu disseste uma coisa, eu não sei se já expressaste isso no programa. Tu disseste que se fosse hoje, sabendo o que sabes, continua. Tinha saído mais cedo. Ou seja, não terias esperado... Muito mais cedo. Muito mais cedo. E em que é que te muito baseias? mais cedo é tipo 10, 15 anos mais cedo. E em que é que te baseias para agora teres uma opinião diferente? Pronto, porque é assim, e já disse isto várias vezes e digo isto a toda a gente, homens e mulheres, que estejam num relacionamento porque têm os filhos pequeninos só por isso. E um filho, ou mais que um filho, porque não querem que os filhos sofram com a separação, com o divórcio dos pais. Não é? Vão sempre sofrer, isso. Ok. Portanto, eu provavelmente não fiz isso, não me separei antes por causa disso. E fiz mal. Fiz mal porquê? Porque em termos de sofrimento e em termos dos filhos passarem por uma fase difícil, má, é? Pronto, vamos falar em revolta, vamos falar em não aceitação. As minhas filhas normal. tinham 20 e tais, ou pelo menos a mais velha tinha 20 e tais, a outra não tinha, mas quase, também estava nos 20 e foi igual como se tivessem 10. Quer dizer, não sabes exatamente porque não viveste. Não acredito que uma mas criança em comparação... de 10, não acredito, isto na minha cabeça quer dizer, eu penso assim, eu não o fiz antes, eu pensei assim, eu não fiz antes para não passar por isto. E acabou por vir na mesma. E acho que se tenho feito isto antes, se elas tivessem 10 anos, não tinha passado por metade das dificuldades que eu passei com elas. Porque ainda estava numa fase de adaptação. Foi horrível. Portanto, eu não dou... Não aconselhas? Não dou conselhos a ninguém sobre as idades dos filhos para se divorciarem, para se separarem. O que eu digo é, se veem que a coisa não está a dar, se veem que já não há amor, que não há respeito, amor é naquela, mas se não houver respeito, sim, porque amar só não basta isso. Saiam fora, tenham filhos, não tenham filhos, tenham 5, tenham 10, tenham 15, tenham 20, saiam fora, mas não esperem para que os filhos sejam adultos, porque não vai facilitar nada. No meu caso não facilitou absolutamente nada. E tu sabes que é engraçado que o exemplo que estás a acabar de dar acaba por também estar relacionado com aquilo que estamos a falar. Ou seja, não tem necessariamente, tu tomaste uma decisão consciente e eu vou esperar que elas atinjam este ponto e depois é que eu vou em frente, ok? No entanto, se havia, como tu estás a dizer, ou falta de afeto, ou falta de respeito, não importa, o que quer que seja. Nesse período, nesses tais 10 ou 15 anos que tu falaste, portanto, que estiveste nessa jornada, que já não era a tua, no fundo, que foi o sobreviver e não o viver. Tu achas que, nesse período, tu não estando a viver bem, as tuas filhas também não acabaram por sofrer, por não verem que tu estavas feliz? Mas é que, pois, exatamente. Percebes? Para entrar em alguns pormenores, portanto, para eu me poder exprimir e poder basear-me, ou seja,
a minha opinião, basear a minha opinião em factos concretos, eu tenho que ir a alguns pormenores. Ok. Estás a perceber? Ok. Porque se não for a pormenores, fica tudo no ar e ninguém percebe nada. Sim, sim. Mas, por exemplo, durante muitos anos do meu casamento anterior, as minhas filhas, muito mais pequenas, ainda nem adolescentes, ainda nem sequer eram adolescentes, e já sofriam com o relacionamento dos pais. Chega um bocadinho mais para cá. Depois, quando eram adolescentes, já me diziam: mamãe, não sei como é que tu aturas isto, porque é que tu não sais, porque é que tu isto, porque é que tu... Já começaram a mudar a perspectiva. Ok, pronto, eu tenho que contar uns bocadinhos de pormenores, porque senão ninguém entende nada, sim, não é? Sim. E eu fui sempre, nunca lhes disse é por vossa causa, nunca. Sim, nunca incutiste a responsabilidade na parte delas. Nada. Depois do divórcio, sim, já conversámos sobre isso. Mas antes ou durante, não. E mais, portanto, elas sempre tiveram consciência de que as coisas não funcionavam, certo? A partir de muito cedo, logo, pronto. E eu nunca mexi em nada porque eu tinha o meu objetivo e a minha meta. Estás a perceber? Sim, tu na tua cabeça estabeleceste aquilo e estavas a cumprir. E eu achava que quando me divorciasse, que ia ter o apoio todo, por exemplo, delas. E não tive. Pois. E não tive. Enquanto que elas me diziam: e porque é que tu aturas, e porque é que tu não sais, para porque é que tu não te separas? Elas por um lado estimulavam e levavam-te a fazer ver o relacionamento de como tu já vias, mas que não expressavas isso. E outras coisas muito mais até, para eu me separar e divorciar, etc, etc. Mas quando chegou a hora da verdade, porque eu acho que foi uma questão financeira, elas não me apoiaram. De forma que eu depois cheguei a esse ponto e disse assim: porque é que eu, Maria José, porque é que tu foste esperar estes anos todos? Estás a perceber? É aí que eu quero chegar. Portanto, não quero dizer que todos os filhos reajam da mesma forma, porque não reagem, não são iguais de maneira nenhuma. Eu tenho amigas minhas que se separaram e tiveram o apoio incondicional dos filhos, estiveram ali ao lado, sempre do lado da mãe. Sim. Eu não tive, nenhuma das minhas filhas teve. E no entanto, elas estavam sempre a dizer: mamãe, separa, sempre, não é? No caso de uma amiga minha, mal se aperceberam que os pais que se iam separar ou que iam... Estás a perceber? No entanto, estiveram sempre lá da mãe. Pois. Pronto. E eu depois cheguei a esse ponto do divórcio e disse assim: porque é que eu me fui sacrificar estes anos todos? Por causa das minhas filhas, do bem-estar delas. Sim. Quando eu podia ter acabado há 10 ou 15 anos, teria uma carreira minha, profissional, pois, terias tido que acabei a tua autonomia. Acabei por não ter, porque trabalhei sempre em casa, no escritório da advocacia, não é? E, portanto, a minha carreira foi condicionada. Ok. Embora eu até gostasse do que fazia, mas estava ligada à outra pessoa. Pronto, exatamente. Não era isso, não foi isso que eu escolhi para mim. Não eram as tuas ambições. Eu fiz porque teve que ser. E deixei-me para trás sempre. Lá está. Entendes? Mas quando cheguei à hora da verdade e disse: vou só estar até ali acabou. E fiz. E depois, ainda por cima, sem o apoio que eu estava à espera, claro que me arrependi. Há uma coisa interessante que eu acho que até podemos trazer aqui para a conversa, que eu acho que pode fazer sentido e que acaba por justificar um bocadinho o porquê de não te teres priorizado. Quando a Zé me conheceu, e ela já partilhou comigo que aconteceu rigorosamente a mesma coisa com o relacionamento anterior, a Maria José é muito daquelas pessoas que vê potencial nos outros. E a Maria José disse-me assim: se este rapaz, esta era a conversa dela na altura, rapazinho e outras coisas iguais, se este rapaz, da forma como é e da forma como está, tem isto que eu estou a ver, então se tiver a pessoa certa ao lado dele, o mundo é dele. Tem um potencial muito grande. Okay. E aconteceu rigorosamente a mesma coisa com o ex-marido. Por outras palavras, a Maria José gosta de abraçar desafios e gosta de projetos que sejam extremamente ambiciosos. Ok? Se ela viveu... Humanos.
o mais interessante, no relacionamento anterior, ela de facto teve um papel extremamente importante naquilo que a outra pessoa conseguiu ou não conseguiu. Óbvio que tem que haver talento, óbvio que tem que haver dedicação por parte da pessoa, Claro. mas costuma-se dizer atrás de um grande homem há uma grande mulher. Claro, Costuma-se claro. dizer, certo? E eu não vou também mentir que, no meu caso, o apoio da Maria José e esta bagagem que ela me dá sempre aqui ao longo destes anos e de todas as mudanças e transformações que nós temos tido, que é importantíssimo, não é? Mas eu não posso fazer as coisas por ela, só porque ela vê o meu potencial, porque eu padeço exatamente desse mesmo mal. Eu também vejo na Maria José um potencial que ela não explora. Mas eu não posso estar a penalizar por ela não aceitar essa mesma visão que eu tenho sobre ela mesma. Mas ela consegue ter essa visão dos outros. E investe tudo. Aliás, 10 a 15 anos que ela investe, que foi o que ela acabou de dizer, num projeto que não é o dela. Mas deu certo. Deu certo? Não para mim. Então não deu certo. Pois. Certo? Mas Ou seja, as outras pessoas ficaram com os benefícios e tu ficaste com o problema. Eu sei, pronto, isso é um defeito que eu tenho, ok, eu assumo. Mas isso não me faz infeliz. Eu não estou a dizer que te faça infeliz. O que eu estou a dizer é que, entretanto, a vida vai andando, Ok. as coisas mudam e depois tu não tens as circunstâncias para poderes lutar pelas tuas coisas. Certo? Percebes? Portanto, sei. eu não estou a dizer que nós temos que ter sempre o plano B ou o SOS. Mas é da mesma forma como as pessoas que não pensam no dia da manhã e que não têm, por exemplo, uma poupança financeira, não têm o seu colchão, não é? Ou a sua tábua de salvação num caso de um dia de chuva e gastam tudo e estão sempre a destrocar. É exatamente a mesma coisa. Se nós não tivermos investimento em nós mesmos, não tivermos o nosso próprio projeto e nos dedicarmos a 100% ao projeto em conjunto da vida a dois, por isso a importância de nós falarmos que um casamento é uma jornada a 3, não é a 2, ok? Não é, somos os dois metade de uma mesma coisa, não é. Eu tenho a minha parte completa, ela tem a parte dela completa, ou deveria ter a parte dela completa, e temos a parte que é comum, que é metade, ok? Portanto, eu estou 50% com uma perna a caminhar na minha jornada e os outros 50% estão na jornada a 2. 3 caminhos diferentes. E o facto dela ter trabalhado a jornada a 2 e não ter tido autonomia para trabalhar a dela, quando terminou o relacionamento, e agora o que é que eu faço na minha vida? E aqui está a falta de planeamento. Porque nós muitas vezes é assim, os pais, por exemplo, eu vou-me dedicar exclusivamente aos meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham aquilo que eu não tive, que é outro dos grandes erros, porque não quer dizer que os filhos queiram aquilo que os pais querem para eles. Ok? Portanto, é muito importante essa parte. Não, eu vou ajudar o meu filho a ser médico porque eu não consegui ser médico, então vou poder dar aos meus filhos a possibilidade de ser médico. Mas quem é que disse que o vosso filho quer ser médico? Certo? As pessoas não pensam nesta questão. E depois temos ali filhos que, por vontade dos pais, vão para a medicina, são extremamente frustrados e que querem ir para a engenharia ou querem ser youtubers. Eu estou, obviamente, a ridicularizar. Não é? Até porque eu acho que isto também é tema para outro episódio. Eu acho que da forma como nós temos formatado o nosso sistema educativo, aos 18 anos, é extremamente prematuro a pessoa decidir o que é que vai fazer para o resto da vida. Entrar para a faculdade, a pessoa precisa de viver, precisa de experiências, precisa de cair e aprender. Se formos aqui por uma questão... Ou então ter outro tipo de educação na escola. É o que eu digo, nós temos outras que ter... disciplinas, outras... José, mas nem tem a ver com isso. É o tu chegares ao 12º ano e seres obrigado a escolher uma carreira. Certo? Eu acho que hoje em dia nós vivemos numa época em que as pessoas querem experimentar várias coisas ao longo da vida. Elas não têm que ser advogadas a vida toda, não têm que ser médicas a vida toda. Está bem, Luís, percebes? mas aos 17, 18 anos já têm que começar... já têm que ter os pés assentes para saber o que é que eu vou viver. Como é que eu vou ganhar? São duas coisas distintas, Zé. Uma coisa é pensar na tua carreira para o futuro, outra coisa é eu tenho que ter sustentabilidade financeira para começar a viver. Ok, pode não ser isto que eu vou fazer para a minha vida fora, mas vou tentar fazer isto porque eu já tenho que ganhar para mim. Mas da forma como a sociedade está formatada, especialmente hoje que se investe tanto em ensino superior particular, ou seja, privado, não é? A dívida que tu estás a contrair para poderes fazer um curso superior de 3 ou 4 ou 5 anos, mais estágios, no caso, por exemplo, da medicina, não é? São tantos anos dedicados para que muitas pessoas a meio desistam e digam não é nada disto que eu quero. E, entretanto, já tenho uma dívida enorme. Ou os pais estão... Mas também, sabes que para entrar em medicina é preciso uma média altíssima. E só entra mesmo quem gosta e quem quer. Mas quantas pessoas... Basta estar atento um bocadinho à internet. Aliás, eu sigo muitos podcasts de médicos que hoje não fazem nada relacionado com a medicina. Porquê? Porque eles foram no sonho dos pais,
E nos Estados Unidos, por exemplo, estamos a falar de dívidas altíssimas que muitas vezes aos 45, 50 tu ainda estás a pagar os empréstimos da faculdade, no ensino superior. E que eram pessoas miseráveis. Não, gostavam do trabalho em si enquanto missão, enquanto aquilo que estavam a proporcionar à sociedade, mas eles em si não eram realizados. Portanto, onde é que eu quero chegar com tudo isto? O facto de tu teres investido e dos pais investirem, vamos imaginar, 18 anos, até que os filhos sejam autónomos, vamos imaginar que nem têm formação superior, não querem ir para a faculdade. Chegam aos 18 anos, têm uma formação técnica, começam a trabalhar, a ganhar dinheiro, pronto, e vão à vida deles. Muitas vezes, e é óbvio que isto não se aplica a todos os casos, muitas vezes os filhos depois ganham asas, voam, e os pais ficam com aquela sensação de vazio. E agora? É que eu vivi toda a minha vida para este jovem que agora é um adulto. Certo? E agora, enquanto adulto, eu já não faço parte da equação. Ele agora está a construir a sua própria família. Então há uma sensação de vazio gigante. Eu tenho casos de pessoas em que conheço, portanto, em que há uma evolução, neste caso dos netos, por exemplo, e que a partir do momento em que os netos comecem a ter outro tipo de escolaridade, outro tipo de autonomia, em que os avós, por exemplo, já não são necessários, ou já não são tão necessários, há uma sensação de vazio enorme. Porquê? Porque os netos, neste caso, estão à frente de qualquer outra pessoa. Eu não vou mentir, nem vou ser hipócrita, os netos ou os sobrinhos, quando precisam de nós estamos sempre disponíveis. Certo? Mas eu não posso esquecer, e muitas vezes digo à Maria José, mas nós não podemos abdicar de tudo aquilo que são os nossos compromissos. Inclusive, eu no passado, no caso da Maria Clara, por exemplo, que era pequenina, eu muitas vezes abdicava dos meus compromissos profissionais porque queria que ela estivesse connosco. Era um prazer enorme, certo? Até que chegamos a uma altura em que começamos a pensar, não, estamos a criar uma dependência tóxica, ok? Foi quando ela entrou para a escola. Quando entrou para a escola. Estamos a criar uma dependência... Nós não podemos continuar assim. Poder estar com ela é maravilhoso, ou com os outros netos, ou com os sobrinhos, com afilhados, fantástico. Quando existe essa oportunidade. Mas não vamos estar a pôr a nossa vida em pausa à espera dessas migalhas de afeto. Pois, por causa dos compromissos, porque é impossível. Porque a nossa vida tem que andar para a frente. Tem que haver sustentabilidade. Pois. Eu tenho que continuar a escrever, a produzir cursos. Aliás, estou neste momento, esta semana, inclusive, estou a iniciar a produção de um novo curso. Esta semana vou dedicar 2 dias, pelo menos, para começar a produção, que é um curso chamado Fora da Caixa. E relembro também, para quem acompanha a partir do Instagram, em Luís Alves Oficial. Luís Alves Oficial, não, peço desculpa. Facebook, Instagram e YouTube, Luís Alves Coaching. Eu partilhei nos Stories, portanto, que já há algum tempo, acho que desde o Natal, sensivelmente, que eu andava a prometer um curso novo, que é o curso Fora da Caixa. E has dito que ias gravar esta semana? Vou começar a gravar esta semana. Não sei se fica pronto, se não fica, não, mas começar. 2 dias já estão reservados exclusivamente. Quinta e sexta. Quinta e sexta são dedicados 100% do tempo a este curso. Porque, mais uma vez, eu tenho que me priorizar a mim mesmo primeiro. E para mim isto é prioritário. Eu ter uma coisa na minha agenda que ainda não está resolvida. Porque arranjo sempre 1001 coisas que não são necessariamente prioritárias para mim, mas são para ajudar os outros. Então eu tenho que me priorizar. Porquê? Porque também ao priorizar-me neste curso, eu vou também estar a ajudar os outros de uma forma muito mais massiva. Porque depois posso disponibilizar, é um curso que vai ser gratuito, portanto ainda por cima, posso disponibilizar isso a todos vocês. Portanto, faz parte desta missão, de eu me priorizar a mim e aquilo que eu quero fazer na vida, que me faz sentir realizado, ok? Mas queria apenas relembrar, portanto, para vocês terem acesso ao curso, o Fora da Caixa, quando ele estiver pronto, obviamente, eu não posso prometer datas, só as pessoas que estão registadas na minha newsletter ou que são minhas alunas em qualquer curso é que têm acesso antecipado a estes programas gratuitos, ok? Portanto, nas redes sociais e mesmo a partir aqui do podcast, etc., só algumas semanas mais tarde. Portanto, luisalvesoficial.com, na parte da homepage, na parte inferior, tem lá para se registarem na minha newsletter. Todos os domingos recebem sempre... eu quero também explicar uma coisa que já expliquei nos stories do Instagram e não expliquei aqui. Normalmente temos esta temática à quinta-feira, certo? Portanto, o programa vai para o ar à quinta-feira. Estamos a falar aqui sobre a questão da pessoa mais importante da sua vida. Ao domingo, eu exploro na newsletter aquilo que nós falamos esta semana, como se fosse o rematar o tópico daquela semana, e exploro e trago soluções e trago dicas, ferramentas para todos aqueles que acompanham o podcast. Portanto, vocês só se tiverem o cadastro na newsletter é que recebem essas comunicações, que é basicamente um resumir daquilo que nós falamos, uma compilação, não é? E trazendo aqui coisas muito práticas em termos de soluções para o problema que nós falamos naquela semana. Portanto, acho que tem todo o benefício. E até questões que pessoas levantam, não é?
Sim. Comentários. Lá está. Portanto, nós à quinta-feira lançamos o episódio, há um feedback inicial, eu depois faço uma reflexão ao sábado à noite ou no domingo de manhã, bem cedinho, e depois, a partir das 8 da manhã, começo a disparar a newsletter. Portanto, tem todo o benefício. Não só esse benefício da newsletter, mas também o benefício de terem acesso a estes programas de forma antecipada e até outros projetos, que eu também já falei nos stories no Instagram, um projeto que vai ser lançado, que eu já falei o ano passado, que é a Escola da Vida, talvez no segundo semestre deste ano, quero que seja em 2025. Estou a fazer os possíveis para ser em 2025. Precisamente porque tem esta questão da priorização dos meus projetos. Pois. Percebes? Pronto. Até poderia meter outras coisas a meio, mas eu sei que é prioritário para mim, que vai ser também extremamente benéfico para vocês, portanto vou fazê-lo. E as pessoas, para entrarem no grupo de teste, porque não vai ser aberto ao público, ok? Portanto, numa fase inicial vai ser um grupo de teste, para terem acesso a esse link que vos vai possibilitar estar no grupo de teste, só quem está na minha lista. Portanto, digo sempre, para você, há muita coisa que acontece nos bastidores que não vai para os YouTubes, não vai para os Spotifys, não vai para os Facebooks nem Instagrams. Só quem é da minha lista é que tem acesso a coisas exclusivas. Ok? Portanto, dou-vos essa dica para se priorizarem a vocês mesmos. Ok? Pronto, mas eu acho que já deu para perceber. Mas há aqui uma parte, peço desculpa, que eu já tinha raciocinado hoje de manhã que queria falar sobre isto e já estava agora a entrar num rumo diferente e que não ia tocar nestes pontos. Tu sabes que esta questão de seres a pessoa mais importante da tua vida e acaba por entrar também nos 24 desafios do curso 6 meses para transformar a sua vida. Eu ser a pessoa mais importante da minha vida também é o que me dá a mim a motivação, a força e o foco para cuidar da minha alimentação, para me apresentar de uma forma correta, ou seja, vestir de uma forma que seja equilibrada, em que eu me sinta bonito, que me sinta bem apresentado, certo? A perfumar-me, a mimar-me, porque as pessoas vão ter também essa parte do mimo no curso 6 meses para transformar a sua vida. A questão de perdoar. Eu não quero carregar coisas mal resolvidas no passado. Eu quero estar bem, eu quero estar equilibrado, então eu perdoo, eu sou uma pessoa mais grata, sou uma pessoa que me dou mais aos outros. Isso tem tudo a ver com eu ser a pessoa mais importante da minha vida. Portanto, quando eu sou a pessoa mais importante da minha vida, inclusive é um vídeo curto que eu publiquei na terça, portanto na data em que estamos a gravar este episódio, em que eu falava sobre a questão que falámos há 2 semanas atrás, que o sucesso é tudo muito relativo, e dei aquele exemplo do empresário de 1 milhão, que tinha 1 milhão de faturação, mas não tinha vida própria. E aquele que tinha 500 mil de faturação, mas conseguia ter equilíbrio em todas as áreas. No fundo, aqui também se está a manifestar aqui a questão da priorização de nós e dos nossos interesses nesta equação. Às vezes a pessoa está tão obcecada por um objetivo financeiro que se esquece dela mesma. E depois o dinheiro não compra aquilo que ela achava que ia comprar. Porquê? Porque o que ela tem que empenhar de energia para conseguir atingir aquele estatuto, que ela acredita que é o que lhe vai fazer sentir feliz, não, ela tem que se sentir feliz para que isso aconteça. É ao contrário. As pessoas estão sempre a viver no passado ou no presente, ou no futuro. Ou seja, elas estão sempre a pensar no bom que viveram no passado. Ai, há 10 anos atrás é que foi bom. Ai, se voltasse outra vez, olha, tu lembras quando fomos passar aquelas férias, etc. Ok, foram fantásticas, mas há tantas outras boas que podem vir a acontecer no futuro. Percebes? E no futuro, tipo, um dia quando eu isto, aí é que a minha vida vai ser boa. É um engano. Porque até podem realmente chegar lá e têm aquele efeito de novidade e dizem uau e tal, mas tal como uma criança com um brinquedo, depois já não é novidade. E a pessoa diz, afinal, a coisa... Eu dou-vos um exemplo muito prático. É óbvio que nós já exteriorizamos isso. A mudança de casa, termos vindo para a serra, para o campo, com todo este cenário à nossa volta, ainda tem muita coisa para explorar, certo? Mas aquela coisa que nos dava frio na barriga de início, eu acho que chegou ao fim do ano que já passou. Outubro, novembro e dezembro, certo? Portanto, a pessoa começa a entrar numa nova rotina, naturalmente passa aquela febre. Por isso é que a Maria José, semana passada, estava a dizer que mudava para o Japão, se fosse preciso. Porque ela precisa dessa adrenalina. E aqui o que eu convido cada um de vocês a mudar em termos de perspectiva é que, apesar disso ser uma coisa completamente natural, nós muitas vezes não estamos atentos. Estamos sempre à procura de uma coisa grandiosa. E às vezes as pequeninas coisas deixam-nos esse friozinho na barriga, essa excitação, esse ânimo, todos os dias, se estivermos dispostos a ver o que lá está.
Nós agora estamos a ver, por exemplo, a questão de estar a chegar a primavera, começamos a ver a mudar a natureza. Então há mais uma excitação, o cenário vai mudar. E já está a mudar. As cores começam a surgir, a temperatura As começa a flores mudar. a verem-se as É outro flores. encanto. Mas no dia-a-dia, quando as pessoas estão tão preocupadas com os outros e não com elas não têm capacidade de ver isso. Não. Não têm tempo. A vida é muito acelerada, há muita coisa para fazer. E eu acho que as caminhadas que têm-me ajudado muito nesta questão do mindfulness, que é viver o presente, e de estar atento realmente ao que está a acontecer naquele momento. Eu não sei se dei este exemplo ou se contei a alguém este exemplo. Eu acho que contei a alguém, se não estou em erro. Há um trajeto que a Maria José não gosta de fazer, que é quase a chegar, portanto já a vir embora para casa, que nós temos uma rua que sobe muito, portanto é uma subida muito íngreme. Portanto, quando saio de casa para fazer a caminhada é uma descida íngreme. E custa a descer. Ok? E quando subo, portanto quando estou a chegar, é uma subida íngreme. Para mim é muito custoso, porque já venho cansado, já venho com 2 horas e meia de caminhada nas pernas, 12 km, 15 km, mas para mim é um desafio. Ok, eu já estou cansado, mas agora não vou desistir. E é a parte mais complicada. Isso para que mim é mesmo... já não é desafio. É um massacre. É uma questão de perspectiva. Depende. Para mim é tipo rematar, porque eu depois chego ao portão, a Maria José abre o meu portão, eu chego e tipo, ok, missão cumprida. Mas isso é o meu diálogo interno. Isso é o dele. É a história que eu conto a mim mesmo. O meu é vir para ali acima e ele a puxar-me, anda, só falta um bocadinho, anda, falta mais. Para mim é um massacre. E portanto, eu quando vou caminhar nunca vou por esse caminho que ele faz. Há um outro alternativo. Ok. Pronto, mas está tudo bem. Mas não é isso que eu ia falar. E nessa subida, tão custosa, já aconteceu umas 5 ou 6 vezes. Porque eu vou todos os dias, mais uma vez. Que é, eu chego à tal curva que depois começa a subir. E tenho visto, normalmente é a mesma hora que eu passo, 10h30, sensivelmente. Um esquilo a levar nozes de um lado da estrada para o outro. Giríssimo. Num cenário, digamos assim, mais convencional, eu jamais estaria atento ao esquilo. Ouvia a mexer nas árvores, não estava atento. E o estar atento e ver essas coisas, por exemplo, os peixes no rio, as folhas a serem transportadas nos dias depois de chuva, a serem transportadas pela corrente, essas pequenas coisas permitem-me também desenvolver a minha atenção. E porquê que isso é vantajoso? É porque é tudo muito bonito, vermos coisas da natureza, não tem nada a ver com isso. Isso é um treino. Quando eu estou atento ao que está a acontecer à minha volta e há tantos elementos visuais que estão a acontecer durante a caminhada, portanto eu estou a caminhar no meio da natureza, com o rio, com carros, com muita coisa ali em volta, eu começo a desenvolver aquilo que eu chamo de visão holística, ou seja, uma visão mais expandida. Isso tem-me ajudado imenso a identificar oportunidades que de outra forma, com tantas atividades e uma agenda tão sobrecarregada, eu não iria conseguir observar. Ou seja, eu consigo estar sempre atento, é como a Maria José diz. Eu muitas vezes numa conversa, ou num encontro em grupo, num jantar, etc., eu muitas vezes estou calado. Estou sempre com os meus radares nos 360. Sempre a analisar tudo o que está a acontecer. E eu acho que é esta questão do mindfulness, o estar focado no presente, que me permitiu desenvolver essa atenção redobrada. E há bocadinho estávamos a falar também de uma situação específica que vamos ter agora no Carnaval, e eu, não pelo aquilo que estava a acontecer, mas pelo que não estava a acontecer, eu disse, José, já reparaste isto assim? Não será melhor entrarmos em contacto com pessoa A, B, C ou D? Portanto, mais uma vez, naquele stress do dia-a-dia, nos compromissos, se eu não me priorizar, eu nem estou atento a essas pequenas coisas. É tudo tão volátil, Que certo? é o meu caso, muitas vezes. E aquilo que eu disse também, antes de iniciarmos a gravação deste episódio, a Maria José, foi este curso, se ela realmente se desafiar ela mesma, eu acho que não tem a ver com eu estar a lançar o desafio. Mais uma vez, são desafios semanais, não são facilitismos semanais. Não são coisas fofinhas semanais. Se ela se desafiar ela mesma e disser assim, olha, há alguém que diz que tu não consegues. E como Maria José é teimosa assim, não consigo o quê? Ai, consigo. E vai e faz. Portanto, não importa o como, interessa é que ela crie um diálogo com ela mesma em que tu te consigas desafiar e dizer assim, não, eu mais uma pessoa orgulhosa, bato o pé e digo assim, mas eu vou conseguir. Mas quem é que eu disse que não consigo? Estás a ver? Pronto, são maneiras diferentes de ver as coisas. Não é? É verdade.
Mas pronto, mas esta questão de nós sermos a pessoa mais importante da nossa vida, ou deveríamos ser a pessoa mais importante da nossa vida, tem a ver sobretudo com esta questão do amor próprio, obviamente, mas tudo o que está relacionado com o equilíbrio da pessoa, da saúde mental, emocional. Quando a pessoa não se prioriza, por exemplo, se tem um problema, não procura ajuda, porque ela tem que ser forte, tem que ser ali uma guerreira que está sempre disponível e que vem todos os problemas da vida. Vai-se andando. É a vida. Não é a vida. Acho que nós merecemos mais. E tem tudo a ver também com essa questão do merecimento. Eu acho que muitas pessoas não se sentem merecedoras de mais do que aquilo, por exemplo, que os pais tiveram. Elas viram um modelo de referência dos pais e disseram assim, não, a vida é assim que eu conheço. Não conheço o outro lado. Estás a perceber? Tu não achas que tu tens contacto? Porque a Maria José também tem aqui uma particularidade. Muita gente, agora especialmente com os Experience Day, muita gente convive, portanto, connosco intimamente e tem a oportunidade de partilhar o impacto que o meu trabalho teve na vida daquela pessoa. Portanto, e partilhei com a Maria José algumas experiências. De tudo aquilo que tu ouviste em termos de testemunhos ao longo dos anos, tu não achas que consegues ver uma mudança de prioridades na pessoa? E é a partir daí que ela começa a crescer? Consigo ver quando conheço o antes e o depois da pessoa, não é? A pessoa conta-te. É isso que eu estou a falar. Sim, não, mas ok, a pessoa conta. O contar é uma coisa, mas há pessoas que eu conheço e que já também conhecia antes, aí é que se nota uma diferença colossal. Sabe uma coisa engraçada? Portanto, a Maria José, óbvio. Agora, quando é a pessoa a contar, eu era assim e tal, mas eu não conheci, não é? Sim. Mas não é, o impacto não é o mesmo. Agora, quando eu conheço a pessoa, eu sei muito bem como a pessoa era. Conhecia o antes. E depois vejo a transformação, vejo os passos, vejo... Há coisas... Quer dizer, a pessoa fica... A pessoa nem dá conta. Por isso é que eu digo que o meu trabalho é sempre de forma lenta e gradual. A pessoa não dá conta. São os outros que dão conta. Exatamente. E quando eu me viro às vezes para alguém e digo assim, já reparaste que não sei há quanto tempo, se fosse esta situação, como era? Eu disse, ela realmente, eu nem sabia. Pronto. E já consegue resolver os problemas dela sem estar dependente de ninguém. Sem pedir opinião ou sem ter medo. Ou vai em frente. Percebem o porquê de eu às vezes insistir? Eu às vezes peço que estou a remar contra a maré. Nesta indústria do desenvolvimento pessoal. Porque a maior parte das pessoas é muito simples vir com a fórmula rápida, não é? Com a fórmula mágica e vender esse produto empacotado num livro ou num curso e é isso que vende. Vamos ser muito sinceros, é isso que vende. Porquê? Porque cria ilusão nas pessoas. E eu sempre fui, digamos assim, eu não quero estar aqui a usar conotações menos positivas, o patinho feio, vamos dizer assim, da indústria. Ou visto dessa forma. A ovelha ranhosa ou a ovelha negra. Mas porquê? Porque eu nunca fui nessa abordagem. Porque eu sei, por experiência, que se não for uma coisa gradual, se não for uma coisa que a pessoa vá fazendo sem perceber que o está a fazer, que não é sustentável. Entendes onde eu quero chegar? Porque assim, Zé, a motivação é como ao banho, temos que estar sempre a tomar, certo? Pois. Porque passa o efeito. Se a pessoa não tomar banho durante um mês, começa a cheirar mal. E se a pessoa não se automotivar todos os dias, também perde e começa a ficar em baixo, não é? E entra muitas vezes até em estados opostos, depressivos. Então o que é que eu sempre tentei fazer com os meus clientes? Tentar ali, devagarinho, sem que eles consigam perceber que estão a fazer qualquer tipo de processo que vai ter um impacto gigantesco daqui a um mês, ou 2, ou 3, ou meio ano. Eu acho que onde se nota mais, e na imagem eu acho que isso é notório, uma pessoa que chega até mim tem uma determinada apresentação, uma forma de vestir e etc. E depois, passado um ano, por exemplo, de trabalho comigo na mentoria, a pessoa está completamente diferente. E perguntam-me assim, nós trabalhamos a parte da imagem? Em casos específicos, sim. Eu trabalho a parte da imagem, do vestuário, até ajudo a dar uma mudança de estilo e sugiro o tipo de roupa que melhor assenta, porque também trabalhei na moda, portanto tenho também essa componente. Mas é natural. A pessoa começa a olhar para ela de uma forma completamente diferente, então começa também a apresentar-se de uma forma diferente. Porque acha que já não bate a maneira que... Já não está alinhado. E eu vejo, e fico muito orgulhoso, às vezes, o que a Maria já está a dizer é notório. Às vezes eu estou nos bastidores, mais uma vez eu sempre num ponto de observação. Estão a conversar, está-se a falar disto, está-se a falar daquilo, e vejo o que é que a pessoa fez.
E começo a olhar, eu calado dentro de mim, felicíssimo, obviamente, não exteriorizo, a dizer assim, como a Maria já estava a dizer, se fosse há meio ano atrás, meu Deus, que tu nem dormias, andavas aí a subir pelas paredes. E hoje, ver que tu conseguiste criar dentro de ti, desenvolver dentro de ti as competências para resolveres isso, e foi a coisa mais simples do mundo, então houve um amadurecimento. Ou seja, a pessoa prosperou, cresceu. E quando acontece isso, a minha sensação é missão cumprida. Claro. Portanto, não é aquela coisa... Eu tenho casos, óbvio, porque eu acho que são os casos mais facilmente quantificáveis. Tenho casos de clientes que chegaram à minha beira que tinham uma determinada condição financeira que depois, hoje em dia, estão 20 vezes superiores. Portanto, não é por aí. Também temos esses casos. Mas neste caso da pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, quando acontece esta mudança de paradigma, em que a pessoa se começa a priorizar, a parte financeira é apenas um dos componentes, porque tudo o resto muda. E ver a segurança, o bem que a pessoa está equilibrada, de bem com a vida, de bem com os outros, por mais que os outros às vezes até possam ser pessoas desagradáveis, a pessoa está bem, está serena, está confortável na sua própria pele. Isso para mim é o que me dá a sensação de plenitude profissional. E é isso que me move. Então, costuma-se dizer, se querem fórmulas rápidas, então batam noutra porta, porque esta porta aqui não tem essa receita, não tem esses ingredientes incluídos. Mas se querem uma mudança sustentável ao longo do tempo, em que vocês consigam mantê-la, por isso é que eu tenho um curso de 6 meses para transformar a sua vida, que a maior parte das pessoas diz assim, se fosse 30 dias para mudar, já me tinha inscrito. Não há mudanças dessas. Há mudanças dessas quando há um evento com um forte impacto emocional, um acidente, uma morte de um parente ou de um amigo, isso sim, é na base do choque. Mas a base do choque pode dar para vários lados. Pois. Pode dar para o lado bom ou para o lado menos bom. Portanto, eu pretendo ter aqui uma mínima garantia de que existe aqui uma previsibilidade que vocês podem ter através de um processo que já foi validado ao longo desses 11 anos. Portanto, basicamente, é isso que eu tento passar em todos os meus programas. É uma coisa ao longo do tempo e que tem sustentabilidade. Aliás, eu ainda hoje, estamos a falar de 2025, ainda hoje eu tenho pessoas que me dizem o seguinte, o meu livro de mesa de cabeceira é o Sem Limites, 2016 esse livro. Ok? E a pessoa todos os dias continua a ler o livro. Porquê? Porque é através da repetição que nós vamos dominando aquelas ferramentas. Estás a perceber? Portanto, não é só, eu fiz agora o curso, venho o diploma, qual é o próximo? Não, nós temos que dominar, temos que ter tempo para implementar aquilo na prática. E é isso que eu tento fazer com os 6 meses para transformar a sua vida. Portanto, agora eu deixo aqui uma pergunta. Deveria ter se calhar pedido isto no início. Quem foram as pessoas que vocês disseram que eram as 3 mais importantes naquela dinâmica inicial que eu fiz? Portanto, se quiserem partilhar agora, façam. Mas sejam sinceros, sejam honestos. Porque eu sei que agora toda a gente diz a pessoa mais importante sou eu, estou no número 1. Foi o que eu fiz. Certo? Pronto. Mas sejam verdadeiros. Porque eu acho que através dessa abertura com que vocês partilham mais uma vez através do YouTube ou do Spotify, podem colocar nos comentários, eu acho que também traz aqui um momento ou uma oportunidade de fazer uma expansão de consciência. E depois, convido-vos, portanto, mais uma vez eu vou reforçar semana após semana, vou ser chatinho nesse aspecto, precisamente porque eu sei o que é que está do outro lado dos 6 meses, ok? Portanto, todas as pessoas que quiserem fazer este processo, e a Maria José já conheceu várias pessoas que fizeram este mesmo processo, e, aliás, eu acho que estás a referir a alguém, esse exemplo que deste, a alguém, precisamente que fez esse processo. Uhum. Claro. Portanto, há aqui uma mudança radical e a pessoa nem se apercebe. São os outros que conseguem perceber isso na pessoa. Portanto, 6 meses para transformar a sua vida, 80% de desconto, luisalvesoficial.com/peso. Desculpa lá que me interrompi. Eu ia dizer que o facto de eu conhecer muita gente que já fez e que está a fazer e outros a repetir, se calhar até pelo foi menos isso. 2 casos que estão a repetir. Te motivou. Deve ter sido isso que me motivou. Aliás, porque eu decidi no momento aqui. Foi. Que a gente não falou em nada disso. Tu não falas em nada disso comigo porque não adianta. Não adianta? Não adianta mesmo falar. E, portanto, eu decidi aqui porque... Pronto. É porque tinha que ser. Provavelmente tinha que ser. Mas também, claro, é evidente que é muito influenciável por pessoas que estão a fazer e que fizeram. Claro. Estão a ver esta coisa importante que eu estava a falar da questão da atenção plena, portanto, o tal mindfulness, nós estarmos atentos no presente.
Durante o episódio, a Maria José viu se calhar qualquer coisa que não via antes e teve o clique. E disse, eu vou fazer. É precisamente porque eu também tento incutir nela, porque ela não tem esse tipo de postura no normal, no dia-a-dia. A Maria José ainda oscila muito entre o passado e o futuro. O presente está presente, mas de repente começa a patinar. Eu às vezes tenho que a chamar à razão. Não porque queira que ela viva exatamente como eu, mas porque eu acho que será benéfico para ela em todos os aspectos. Esta questão para ela e para ambos. Zé, mas o meu objetivo é que tu te priorizes e que seja benéfico para ti. Porque eu sei quão benéfico é, porque é assim que eu vivo. Lógico. Certo? E ter visto ter esta atitude, embora eu saiba que vai ser um desafio, e que ela vai andar ali a patinar muitas vezes e a reclamar com ela mesma, que é da praxe, mas pelo menos não reclama comigo, reclama com o que está lá na internet, não é? Que sou eu na mesma, mas eu não ouço. Porquê? Porque são coisas realmente desafiadoras. E eu acho que a partir do momento em que nós fazemos esta mudança de atenção, este foco, e que realmente começamos a ser uma pessoa prioritária na nossa vida, nós também estamos dispostos a fazer coisas que são difíceis, que são desagradáveis. Não é desagradáveis no sentido de serem negativas. Eu acho que as pessoas, o povo, o meu povo e o teu povo, e o nosso povo ali, hão de pensar que nós durante a semana que eu sou capaz de chegar à tua beira e dizer, estou com dificuldade, não sei... Até deverias, mas não faço. Não, a Maria José é muito orgulhosa não falo, aliás, eu disse-lhe logo a ele, não é para falarmos em nada, eu não... Não, e eu próprio disse, eu não vou interferir em nada. A única coisa que ele me diz, vai caminhar de manhã ao domingo e manda-me mensagem, e neste domingo foi igual, por acaso dizer, não te esqueças de deixar o comentário. Não te esqueças de deixar um comentário no curso. Eu sei o que é que a casa gasta, eu sei que ela é indisciplinada. Esqueci, só o pus ontem. Porquê é que eu te disse para, por exemplo, no teu caso, portanto, quem faz o processo tem a possibilidade a cada semana de imprimir a folha do desafio do dia. Portanto, temos da semana e a pessoa tem uma folhinha para cada dia da semana. Porquê é que eu lhe disse a ela para ela colocar na agenda? Precisamente para não esquecer. Porque se for um bloco de folhas que ela vai preenchendo, ela chega ao terceiro dia e já não preenche mais até ao fim do curso. Mas se for na agenda que ela tem que ir ver o que é que se passa naquele dia, se calhar, portanto, lá está. É o nós ajustarmos à pessoa. Cada pessoa tem a sua necessidade. Exatamente. E se vocês tiverem também dificuldade em alguma semana específica, mais uma vez, eu dou suporte permanente ao longo de todo o curso. Basta virem à aula em que têm dificuldade, coloquem nos comentários e fiquem atentos, porque no máximo, sei lá, 3 horas no máximo eu respondo. Por exemplo, se eu tivesse dito, por acaso só se falou hoje, antes de começar aqui a gravação, mas se eu tivesse dito que as dificuldades que estava a ter e porquê, porque ter que estar quieta e não sei o quê, eu arranjava-te logo solução. E eu não tinha passado a semana. Não estarias a repetir outra vez. Pois. Mas como não se falou em nada, e não vamos falar. Pronto, mas percebem que existe essa opção e que a Maria José só não vai porque também entra muito naquela coisa tipo, também não quero mostrar que não consigo. Não, mas depois agora chega ao fim e depois não consigo. Agora eu posso, na vez de falar contigo, posso lá ir e pôr a dificuldade lá, não? Precisamente. Aliás, até porque eu acho, e já lhe tinha expressado isto. Pois, se calhar é melhor. Se houver outra pessoa que tenha rigorosamente a mesma dificuldade e que esteja a pensar em mandar mensagem, se já lá estiver a resposta... Naquela semana... Ela já está a ajudar outra pessoa. Pois. Há muitas semanas, aliás, agora neste sistema, como eu falei anteriormente, temos um sistema de comentários novos e os comentários antigos agora não estão a aparecer. Portanto, nós optávamos ou pelo sistema novo, ou então o sistema antigo que não permitia esta dinâmica, nem notificações, as respostas, etc. Portanto, fizemos um upgrade, vamos dizer assim, ao sistema de comentários. Mas mesmo agora, tem semanas em que há dúvidas muito concretas que já estão respondidas, porque alguém já esteve, eu já as respondi, a pessoa, entretanto, ultrapassou aquela semana, repetiu possivelmente às vezes outra vez, superou aquele problema e passou à frente. E muita gente depois, numa semana seguinte, diz assim, até foi bom porque há 2 semanas atrás eu tive a mesma dificuldade que fulano ou que fulana e vi que já tinha lá uma resposta do Luís e já nem precisa de perguntar. Pronto, é isso. É este senso de comunidade. Por isso é que eu digo que isto é uma mentoria em grupo. Que as pessoas, inclusive, podem interagir umas com as outras. Pois. Não é? Portanto, acho que é uma grande oportunidade. Relembro, luisalvesoficial.com/peso para vocês terem acesso ilimitado durante 12 meses a este processo de 6 meses que podem repetir 2 vezes se fizerem sempre no cronograma certinho. Isto tudo com 80% de desconto, semelhante ao que a Maria José está a fazer e o que dezenas de pessoas neste momento estão a fazer também em simultâneo.
Portanto, eu acho que já conseguimos tocar aqui os pontos principais. Acho que já não resta sombra de dúvidas que vocês devem ser a pessoa mais importante da vossa vida. Não é que não gostem dos outros, não é que não amem outras pessoas, mas no topo da lista, no pódio, no número 1, tem que estar vocês. Por caso contrário, o resto não flui. O resto não está alinhado, não está equilibrado. E vocês não estão equilibrados. E não é porque vocês se priorizam que estão a esquecer-se dos outros. Aliás, é porque vocês gostam dos outros que também se devem priorizar. Não achas que é assim? Acho sim, senhor. Então, meus amigos, relembro, se nos veem a partir do YouTube, subscrevam o canal, deixem a vossa curtida, o vosso comentário, partilhem este episódio também com os vossos amigos que precisam de ouvir aquilo que nós estivemos a falar hoje. Se estiverem no Spotify, subscrevam também o podcast e façam a vossa avaliação, que é muito importante para continuarmos a chegar a cada vez mais pessoas. Então, este foi o episódio desta semana do Santos da Casa. Não fazem milagres. É sempre isto. Estão a ver a desatenção, mas pronto, Não, mas faz parte. Agora foi de esta propósito. dinâmica. Agora foi de propósito. Pronto, então se foi de propósito, é mais comédia. Foi. Votos uma fantástica semana a todos e a nossa imensa gratidão pela vossa audiência. E uma boa semana para todos. Um forte abraço, obrigado.